Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Fórum ESG da Edux. Eu, Jéssica Carvalho, e minhas colegas Joyce Portela e Lívia Diniz faremos a mediação deste evento tão importante e tão especial para a nossa companhia. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Oi, Jéssica, é um prazer estar aqui e poder representar nosso time de mais de 15 mil pessoas em todo o Brasil. Hoje nós temos 3 objetivos centrais. Primeiro, faremos uma breve prestação de contas sobre a agenda ESG da Edux, apresentando para vocês os avanços do ano passado para cá. Em segundo lugar, estamos lançando nesse exato instante o relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2022 e que todos já podem baixar em primeiríssima mão usando o QR Code que vai aparecer na tela. Bem, além de repassarmos a agenda ESG e lançarmos oficialmente o relatório de sustentabilidade, nosso terceiro objetivo é compartilhar com vocês as ideias e histórias de vida que estão por trás da nossa abordagem sobre ESG. Vamos exibir, após cada rodada de debate com os nossos executivos, entrevistas e reportagens que produzimos previamente. São conteúdos que ilustram alguns dos desafios dos nossos alunos em seus projetos de vida e evidenciam o impacto que eles produzem na sociedade depois de formados. O mundo do trabalho, por sinal, é o mote central do fórum desse ano. Isso mesmo, Lívia. Vamos então para o primeiro objetivo do evento, que é a análise da evolução do nosso painel de metas. Vou deixar aqui a Joyce e a Lívia para fazer o comando dessa primeira mesa redonda e eu volto já com vocês. Até mais, Jess. Eu gostaria de convidar ao palco os integrantes dessa primeira rodada do dia. Cláudia Romano, vice-presidente da Edux e presidente do Instituto Edux. Pila de Moraes, diretor de ESG da companhia. Eduardo Parente, CEO da Edux. E Rossano Marques, que é vice-presidente de Finanças, Tecnologia e Relações com Investidores da Edux. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Pilad, vou pedir que você, como diretor do time que consolida e organiza a gestão ESG na Edux, para fazer as honras da casa. Quais foram os principais destaques do ano passado para cá nas iniciativas de ESG? Joyce, a gente já avançou muito, né? O nosso relatório mesmo, a gente está lançando hoje, né? Aproveitando aqui para enfatizar mais uma vez, a gente mostra que toda a diretoria discutiu 24 metas. Foram 24 objetivos, né, que a gente definiu para alcançar no longo prazo, que vão endereçar as prioridades da Edux. Mas dessas 24, vou elencar algumas aqui para a gente não se estender muito, mas quem quiser consultar, o relatório está disponível, né? Na dimensão ambiental, a gente teve grandes avanços. Todo o time muito empenhado concluiu o nosso inventário de emissão de gases de efeito estufa, incluindo o escopo 3, né, das emissões indiretas, o que garante para a gente, né, informações para a nossa gestão de impacto. Mesmo a gente atuando num setor que não gera grandes impactos negativos ambientais, né, nesse contexto, é importante que a gente entenda, né, e veja qual é a nossa relevância dentro desse ecossistema. Outro avanço muito positivo que a gente entende na frente ambiental ainda, né, é a transversalização de conteúdos de educação ambiental dentro dos nossos cursos, de modo que todos os nossos alunos possam, né, e devem acessar conteúdo de educação ambiental para que a gente possa formar profissionais mais qualificados. Avançando ainda, né, na dimensão social, a gente teve avanços também muito positivos. Falando de impacto na sociedade, né, e na comunidade onde a gente atua diretamente, a gente conseguiu em 2022 impactar mais de 700 mil pessoas com todas as nossas atividades de extensão e engajamento dos alunos também para atendimento à comunidade de um modo geral. Isso mostra, né, que a gente tem um impacto positivo, deixa legado e está cada vez mais preocupado, né, com o empenho dos nossos cursos, dos nossos alunos e a relevância da instituição na comunidade onde ela atua. Isso mostra que o time está engajado, né? E por falar em time, a gente teve grandes avanços em diversidade, mas que a gente fala um pouco mais à frente aqui no fórum, tá? E um outro destaque ainda nessa parte social é quando a gente fala de trabalhabilidade, né? Como é que a gente desenvolve a carreira do nosso aluno? Que isso é muito importante, né? Para fechar todo esse ecossistema da educação. A gente vem trabalhando muito com ciência de dados para endereçar cada vez mais novas oportunidades no mercado de trabalho para o nosso aluno. A gente vem turbinando novas plataformas de conexão, né, o famoso match perfeito para a gente endereçar as melhores oportunidades com os nossos melhores alunos. Então isso a gente vem estudando e trabalhando com squads dedicados e um time dedicado para a gente fomentar cada vez mais essas entregas de forma positiva. Quando a gente fala da dimensão governança, tínhamos diversas metas, logicamente, endereçadas no longo prazo, mas 2 delas eu vou destacar aqui porque elas tinham um objetivo para ser atingido em 2023 e a gente entregou já em 2022, dado empenho e engajamento das equipes, né?
Uma delas foi discutido muito, né, junto da diretoria, que foi o desdobramento de metas ESG para toda a liderança da companhia. Hoje, toda a liderança da Edux tem metas ESG, né? Isso impacta diretamente na remuneração variável de todos esses executivos, o que mostra que a gente está engajado, a gente está preocupado e a gente quer entregar o melhor para a companhia e para a sociedade. E um outro destaque foi a inclusão da Edux no ICO2, que é o índice de carbono eficiente da Bovespa, né? Acho que todos esses destaques, né, endereçam que a gente está no caminho certo, que a gente vem fazendo o melhor e vai entregar cada vez mais aí em nome da Edux para os nossos stakeholders. Ótimo, Billard. Muito legal ver como a gente evoluiu do ano passado, do fórum do ano passado, quando a gente lançou as metas até esse ano, toda essa caminhada. Então, passo a bola para a Cláudia. Cláudia, você sempre usa uma expressão que é a questão da jornada e evolução, que passa muito para a gente essa ideia de aprender fazendo, de melhoria contínua, de processo. O que você pensa do avanço em geral da companhia nessa direção? Tudo bom, Joyce? Lindas as palavras do Pillard, né? Mostra bem essa jornada em evolução. E ESG faz parte do nosso core business. A gente sempre trabalhou com intencionalidade e de forma legítima. Quando a gente observa lá na dimensão social, né, milhares de atendimentos para a sociedade ao longo desses anos todos, é muito lindo de ver, né? Além da gente fazer com que os nossos alunos saiam das salas de aula para vivenciar, de fato, a parte prática, né, dos seus cursos no dia a dia, né, com a comunidade, no entorno das unidades, a gente também fortalece a empatia e soft skills, mas a gente não consegue dar sustentabilidade a essa agenda de ESG se, de fato, a gente não colocar hard skills. Isso quer dizer governança, quer dizer um modelo de gestão forte, poderoso. Então, eu destaco aqui essa dimensão, que é a nossa fortaleza, que é a governança. Hoje, gestão é referência no mercado, a gestão ESG da Edux. E a gente tem muito orgulho disso, a gente quer fazer muito mais. Estamos rodando por meio de um comitê com grandes técnicos para falar detalhadamente das nossas metas e desse momento tão especial que é prestar contas para todos os nossos stakeholders. Bom, já que a Cláudia trouxe o tema de governança, eu vou passar a bola para o Rossano Marques, nosso CFO, que lida diretamente com o público que olha esses dados na lupa. Rossano, qual é a avaliação deles nos nossos avanços da nossa agenda ESG? Excelente ponto que a Cláudia trouxe, né? Realmente a governança é um dos pilares mais relevantes para a Edux em qualquer avaliação que é feita sobre a empresa. Vou trazer para quem gosta de olhar na lupa, né, um índice que é potencialmente o índice mais respeitado da indústria financeira em relação a ESG, que é do MSCI. A gente é nível A do MSCI, que é o mais alto, com uma boa vantagem aqui no mercado local. E dentro desse índice desse indicador de governança, né, a gente é considerado benchmark global em práticas contábeis, né, o que dá bastante orgulho para a gente. Citando outros pontos de governança, a gente tem um conselho formado por membros 100% independentes e diversos outros fatores que levam a gente a um posicionamento muito relevante nesse índice. Então, ampliando um pouco a visão de governança, né, a gente, falando de outros indicadores, a gente entrou no ICO2 da Bovespa esse ano, começou a participar do CDP, que é um caminho para a gente entrar no ISE, né? E olhando para o nosso relatório, a gente começa a fazer o relatório integrado esse ano, assegurado por uma empresa independente, que é super relevante. Estamos expandindo nossos indicadores, usando agora o SASB, que era um pedido antigo dos nossos investidores, né? Então, a gente acha que estamos em todos os indicadores que são relevantes, estamos caminhando para chegar em alguns que a gente ainda não está, e isso é uma mensagem super boa e super positiva e percebida pelo mercado. Isso mostra esse processo de evolução contínua, né? O próprio GRI foi atualizado e a gente está expandindo também os indicadores de GRI no relatório, que, como eu disse, vocês podem conferir hoje, aí a gente convida novamente todo mundo a baixar o relatório e conhecer como a gente tem evoluído nessa questão da gestão de indicadores, que está totalmente reassociado à governança do negócio. Obrigada, Rossano. Então, eu queria continuar, para fechar esse bloco, pedir a opinião do Eduardo sobre essa caminhada aí, sobre essa evolução. Como você tem visto, como tem impactado na companhia? Fala um pouquinho para a gente. Obrigado, Joyce. A Cláudia falou de 4 anos atrás, de olhar no social, né? Eu acho que a gente sempre foi uma empresa que as pessoas admiravam, sabia que a gente fazia coisas muito além do dia a dia, né? Um dia a dia que já tem um lado social muito forte, mas sempre fomos além, mas muito no sentimento do certo e do errado, do esforço individual de algumas pessoas, e construímos coisas muito reconhecidas sobre isso.
Mas a partir do momento que essa agenda ESG ganhou peso para fora, a gente olhou muito e achou que tinha uma questão de comunicação, que a gente falava a nossa linguagem, olhava para fora e o mercado falando uma linguagem diferente. E dentro desse processo de ajuste que a gente fez forte ano passado, né, também olhamos e tem uma outra forma da gente trabalhar, não tanto no instinto, no certo e no errado, nas pessoas, se voluntariando, mas a gente acompanhando isso da mesma forma que a gente acompanha tudo que a gente faz aqui dentro, né? Então, começamos a falar muito mais de metas, começamos a falar muito mais a linguagem que o mercado, começamos a identificar proativamente, né? Pegamos o manche da coisa, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente. E acho que o fórum que a gente fez ano passado foi um marco disso, né? A gente contou, né? É isso que a gente é e é isso que a gente quer ser, né? Então, uma questão parece pequena, mas não é, né? Então, todos nós, eu inclusive, temos uma meta ESG que substituiu uma meta financeira, né? Então, a gente passou a olhar isso passou a afetar a nossa remuneração variável, isso passou a ser parte do painel que a gente olha todo mês e olha como é que está evoluindo, como é que não está evoluindo. Então, isso trouxe uma visão diferente, né? E acho que a gente sempre foi admirado pelo nosso lado ESG, né? Tanto, e aí o social muito forte, mas a parte de governança e meio ambiente também. Hoje acho que a gente é referência. Hoje acho que a gente vê muita empresa querendo iniciar o caminho e olhando para a gente e falando assim, mostra para a gente, conta para a gente, deixa eu ver o que vocês fizeram. E é óbvio que tem empresa que está engatinhando a partir de uma base pequena. Nós começamos com uma base muito grande e aí construir em cima disso. De um lado é mais fácil, do outro lado tem um monte de coisa para ajustar. E acho que foi um ano muito interessante. Eu estou feliz de estar aqui de novo nesse fórum para a gente contar para todo mundo como é que foi, o que a gente evoluiu. Obrigada, estamos felizes e orgulhosos. Bem, obrigada, Rossano, Cláudia, Pílade, Eduardo. Lembrando para quem chegou agora que você encontra o detalhamento das nossas 24 metas da Agenda ESG da Edux no relatório de sustentabilidade 2022 que publicamos hoje. Vamos printar de novo o QR Code com o link para você acessar o material aqui na tela. Bem, vamos passar agora ao tema central do evento, que é a jornada dos nossos alunos, desde a entrada em nossas instituições até o seu ingresso ou a sua progressão no mundo do trabalho. Vamos abrir e encerrar cada bloco com entrevistas e reportagens. Enquanto isso, aqui no palco, vamos trazendo novos convidados para tratar dos demais temas. Voltamos logo. Olhando para a realidade, né? Esse nosso Brasil, ele é muito desigual. Essa desigualdade, ela se alimenta e se aprofunda muito pela desigualdade da educação. Eu vi, como filha de nordestinos, como filha da periferia, como filha da escola pública, o que oportunidades da educação fizeram na minha vida, mas também a falta que ela faz nos rincões do Brasil. Então, quando eu falo que eu boto muita fé nessas novas gerações, é porque eu faço parte de uma geração que foi para a escola pública, mas que viu que só o pré-de-escola não era suficiente. Quantas vezes eu não saía na hora do intervalo, por falta de professores? E quando eu fui com bolsa para a escola particular, aí que eu tive a visão do quanto que a escola pública estava defasada em relação às melhores escolas particulares do país. O nosso gabinete compartilhado vem se debruçando sobre a questão do FIES, já inclusive chegou a apresentar uma proposta para o ministro Fernando Haddad, para o ministro Camilo. Está em diálogo agora, nós estamos com o GT, um grupo de trabalho que está olhando para a reformulação do FIES, e são 2 pontos. Um deles é a questão da qualidade. É muito importante que seja o público, que é quem está levando esses recursos, a subir a barra. A gente sabe que o FIES do jeito que está hoje, ele não dá conta dos melhores cursos e, de novo, para o pobre, o melhor. A gente tem que quebrar essa mentalidade de qualquer coisa serve para quem é vulnerável. Eu tenho pavor a essa ideia. Um outro debate, e sobre esse a gente inclusive tem uma proposta formulada, é a gente repensar o financiamento. Hoje, por causa dos perdões de dívidas que foram concedidos, por conta da crise econômica que a gente ainda está vivendo, a gente tem uma taxa de inadimplência muito alta no FIES, de pessoas que estão há muitos anos sem pagar e que muito provavelmente não poderão arcar ou não conseguirão, farão a escolha de não arcar com suas dívidas. Então, o que a gente propõe é que a gente mude um pouco o modelo do FIES e que a gente comece a falar sobre um financiamento que é de acordo com renda futura, ou seja, o aluno adquire o FIES
E a partir do momento, não importa quando isso aconteça, que ele tenha um patamar mais elevado de renda, a nossa proposta é que na folha de pagamento dele, ele possa ter um pequeno desconto para pagar a sua dívida. Na hora que esse aluno ele fica desempregado, ele sai do mercado formal, ele deixa de estar endividado, como acontece hoje, e sua dívida é pausada. O Brasil tem um problema muito sério, que é o ensino médio. A gente tem uma evasão muito alta no Brasil, isso se acentuou com a pandemia. A gente tem um problema de baixa de qualidade para esses alunos do ensino médio. Isso é profundamente desafiador para qualquer instituição universitária. Como é que chegam esses alunos nos diversos cursos no primeiro ano de uma faculdade? Eles vêm com uma série de dificuldades, uma série de medos, uma série de problemas, e as universidades elas precisam estar com uma reflexão muito profunda do que fazer na chegada desses alunos à universidade. Eu olho, né, e tento fazer a minha análise com um pouco mais de viés sobre o ESG. Hoje em dia, eu tento pautar muito na capacidade das empresas darem de fato acesso a populações que talvez não teriam acesso caso a gente não tivesse um sistema de ensino à distância, por exemplo. Então, os polos EAD que conseguem chegar em cidades que são muito pequenas, abaixo aí de 50 mil habitantes. Então, isso para mim hoje é muito ESG por parte das empresas. A gente tem uma preocupação grande nessa calibragem, né, como você colocou, de acertar bem, porque isso aqui é uma questão de sustentabilidade do negócio, né? Então, se eu cobro muito a menos do que eu posso ter uma capacidade de investimento futuro, eu estou tirando a empresa do jogo de seguir educando e transformando as pessoas. Se a gente cobra demais, a gente também pode exagerar no ponto e tirar muita gente do sistema que não é a nossa cabeça, né? Então, acho que essa é uma ciência que ela é muito baseada em dados, muito baseada em testes de hipótese, muito baseada em estudos de mercado, para a gente conseguir balancear isso para ter um preço correto que garanta que a empresa tenha uma sustentabilidade financeira e que a gente consiga dar mais acessos para mais alunos, como é o nosso objetivo como companhia. A acessibilidade faz parte do nosso DNA. Então, a Estácio nasceu fazendo isso, né? Desde a gente tem mais de 50 anos, promovendo a acessibilidade do ensino superior. O que vem mudando muito nos últimos anos é que a tecnologia vem permitindo fazer isso cada vez mais para mais alunos, em mais lugares, e de uma forma mais adequada à realidade de cada pessoa de fato. O dia a dia é bem corrido. São 3 crianças, a mais velha tem 12 anos, eu tenho um de 8 e uma de 3. Então, assim, eu saio muito cedo para trabalhar. A minha filha de 12 anos é um suporte para mim, é o que me ajuda durante o dia. E quando eu chego em casa, ainda tem a parte de ser mãe, educadora, de ser dona de casa. Então, assim, é bem corrido. Eu, com 17 anos, fiz o primeiro vestibular, tive o êxito de passar e fazia estatística. E com 2 anos de curso, eu vi que não era aquilo que eu queria. E juntou também com as dificuldades financeiras em casa e eu preferi dar espaço para trabalhar e tranquei o curso. Eu sempre tive um sonho, assim, de terminar meus estudos. Eu fiz meu ensino médio, assim, pelo Enseja, né? Porque, assim, eu tive filho muito cedo e sempre trabalhei, assim, como doméstica e em firma terceirizada na limpeza. No ano de 2017, eu comecei um técnico de enfermagem. Aí foi na época que eu engravidei do meu segundo filho. E a situação financeira apertou e eu tranquei e desisti. Não é fácil, a gente que ganha um salário mínimo não é fácil. Pagar aluguel, alimentação, estudos dos filhos, não é fácil, né? Então, foi isso que me levou a desistir também. Mas, assim, eu, na verdade, sempre gostei muito de estudar. A questão é que, tipo assim, venho lutando, assim, até com minha casa própria, porque eu ainda estou pagando minha casa própria, justamente por isso que eu tive que parar de pagar a faculdade, porque eu a vida inteira morei de aluguel. Financeiro hoje eu acho que é o que aperta mais, porque são 3 filhos, as coisas não estão fáceis, então o financeiro hoje é o que me impede de fazer uma graduação. Com 8 anos eu já trabalhava ajudando alguém, assim, em casa de família para ganhar um caderno, para ganhar alguma coisa assim, para ajudar os meus pais.
Estamos de volta aqui no palco, agora com novos convidados. Aqui ao meu lado estão os executivos responsáveis pelas nossas operações Estácio e Wyden em diferentes regiões do país. Bem-vindos, Anderson Rangel, direto da Regional Centro-Sul, Adriano Remor, direto da Regional Norte, do Nordeste, Márcio Cardoso, e aqui do Rio de Janeiro, da Unesa, Márcio Ramos. Bem-vindos. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Jéssica. E vou lançar logo o primeiro tema para discussão, que fala de acesso à educação superior. A Edux tem hoje 1.200.000 alunos de perfis muito variados, mas a maior parte do nosso alunado tem um perfil característico. São pessoas que cursaram o ensino médio público, mais de 80% delas são as primeiras de suas famílias a acessar a universidade e praticamente na mesma proporção elas trabalham para pagar os estudos. Vamos falar então um pouco desses desafios, né? O que vocês poderiam comentar sobre os desafios que nossos alunos enfrentam nos dias a dia? Boa tarde, Jéssica. Vou pedir aos meus pares aqui para poder responder essa pergunta. Bom, eu acho esse tema muito importante, né? Se você pensar que a nossa instituição tem, na sua grande maioria, da classe C e D, e tal a dificuldade que eles têm para conciliar a questão financeira, tempo, né, e gaps acadêmicos, a Edux vem fazendo várias coisas para poder tornar a vida deles mais fácil. Mas o mais importante é que todas tenham o mesmo objetivo, tá? Que a gente consiga trazer os melhores 4, 5 anos de experiência para esse aluno dentro das nossas universidades. Então, eu gosto muito de falar o seguinte, toda reunião que eu tenho com os meus funcionários, eu dou um exemplo que mostra muito bem quem a maioria dos nossos alunos, né? Uma vez eu estava na unidade Nova Iguaçu, no telefone, perto do bicicletário, e chegou um aluno todo suado, né? E eu fui brincar com esse aluno. Virei para ele, Jéssica, e falei o seguinte, pô, a academia hoje já está feita, hein? E ele veio todo suado e falou, não, professor, é que eu venho do trabalho, são 8 quilômetros para vir e 8 quilômetros para voltar de bicicleta. Porque quando eu venho de bicicleta, eu não pago a passagem. E aí eu tenho dinheiro para fazer um lanche aqui na lanchonete, né? Que eu fico aqui até 10 horas da noite. Aquilo me sensibilizou de tal forma que toda reunião eu falo isso para mostrar quanto o nosso aluno faz o sacrifício, né? Principalmente das classes C e D, para poder concluir. Então, eu acho que a gente tem um objetivo muito claro de trazer uma melhor experiência para eles e fazer com que sejam os melhores 5 anos da vida deles para a gente gente possa, sim, contribuir com o futuro deles para dar uma vida melhor para sua família. Márcia, esse exemplo que você deu me fez pensar num assunto importante que é a questão do acesso. E quando a gente fala de acesso, talvez o exemplo maior que a gente tenha é o EAD. Eu queria que vocês comentassem a importância do EAD nessa questão de acesso ao ensino superior. Qual é a visão dos regionais de vocês? Deixa eu comento sobre o EAD. O EAD da Edux hoje ele é uma ferramenta com um potencial muito grande de acesso, né? Além disso, a gente consegue incluir e também fazer uma grande integração. Só para vocês terem uma ideia de números, né? Considerando a nossa capilaridade, a presença em basicamente 1.400 municípios, né? Que a gente tem um polo presente, talvez 30 mil alunos que hoje estudam não teriam acesso se não fosse esse trabalho que a gente fez de maneira muito organizada. E, além disso, o EAD ele traz, né, qualidade, né, e a gente consegue demonstrar isso através de números, né? A gente conseguiu, talvez, quebrar um grande paradigma, né, de que ensino à distância não tivesse qualidade, a gente conseguiu mostrar isso. E, além disso, a gente tem diversos exemplos, né, que os nossos amigos podem trazer em termos de capilaridade, de acesso, que pode contribuir com a minha fala aqui. Márcia, importante, Lívia, a gente colocar que é a única oportunidade em algumas localidades. Eu vou dar alguns exemplos aqui do norte, poderia dar vários. Hoje nós temos mais de 500 polos no norte do Brasil. Mas temos polos na Ilha do Marajó, onde o acesso é apenas fluvial. Não tem vias terrestres, não tem transporte aéreo. Tem um exemplo mais clássico, talvez todos conheçam aqui o Festival de Parintins, no Amazonas, mas a cidade de Parintins tem 60 mil habitantes. E hoje nós temos um polo na cidade de Parintins, onde você leva 18 horas de locomoção até a capital Manaus. E hoje os nossos alunos em Parintins têm a oportunidade de ter o acesso ao ensino superior. Então são muitas oportunidades hoje de norte a sul do Brasil. E, Rangel, quando a gente fala de ensino digital, EAD, a gente não tem mais como não relacioná-lo ao ensino presencial. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o ensino híbrido. Na verdade, o hibridismo já é uma realidade, né? A gente já vive isso hoje.
E, inclusive, nesse ano, a gente percebeu que pode ser uma grande avenida de crescimento para a Edux, com a implantação de que a gente vem chamando de unidades semipresenciais, em algumas cidades ou praças onde a gente ainda não está presente com um campus presencial, e dando a oportunidade para o nosso aluno de ter um pouco da experiência do campus e fazendo uma entrega de boa parte desse conteúdo de forma remota, como a gente vem fazendo no EAD. Então, é um pouco da mistura daquilo que a gente já vive há mais de 50 anos na Edux, desde a Estácio, né, desde a fundação da Estácio, e aí que a gente vive também no EAD há pouco mais de 15 anos, lá desde 2007, 2008, quando a gente implantou o EAD aqui na casa. Então, a gente vai agregar os dois produtos num único local e fazer uma entrega diferenciada para os nossos alunos. Eu queria trazer agora um tema que é super importante para o nosso dia a dia, que é a questão do mercado de trabalho, que, aliás, é o tema do nosso fórum, né? Os nossos currículos, as nossas atividades nos nossos campos ajudam muito esse processo de integração do aluno no mercado de trabalho. Como é que é isso no dia a dia das unidades, das regionais de vocês? A Lívia, é um trabalho permanente, né? Nossa missão é educar para transformar, né? Em todas as localidades que nós estamos presentes, nós estabelecemos convênio tanto com o poder público quanto com as principais empresas locais, né? Ou seja, dar oportunidade para que os nossos estudantes tenham acesso ao mercado de trabalho, ter uma relação próxima tanto com o poder público quanto com o poder privado. Inclusive, já chegamos a antecipar colações de grau, ou seja, temos vários concursos públicos na região, concursos muitas vezes que os alunos são chamados, ou seja, já têm a oportunidade de já entrar direto no mercado, concluir o seu ensino superior e já entram direto, né, naquele órgão na qual ele prestou o concurso público. Então, esse trabalho é permanente junto à sociedade. Eu acho que vale a pena a gente complementar, já que o tema é empregabilidade, né? Hoje a nossa metodologia de ensino ela é organizada por competências, né? E ao terminar determinada disciplina, ao concluir determinada disciplina, a gente pode emitir um certificado intermediário. Essa certificação possibilita que o aluno, mesmo antes da sua conclusão, ele consiga acesso ao mercado de trabalho. O Remo comentou há pouco a importância das ONGs, do poder público. A gente tem um trabalho muito importante, por exemplo, que o trabalho que a gente fez em Petrópolis e o trabalho que a gente faz também com refugiados que vieram direto da Venezuela. Como é que foi esse trabalho, essa integração das nossas unidades com essas atividades? Vivi, é muito bem lembrado, né? Começo do ano passado, nós tivemos uma catástrofe em Petrópolis, no qual teve uma chuva muito forte que acabou com a cidade. E a Estácio, mais uma vez, mostrou que não é só uma instituição de ensino, né? Foi muito parceira do município como um todo. Vou falar alguns grandes números que me passam pela cabeça aqui, né? Mais de 2 toneladas de alimento para a população. Tiveram 3 escolas que foram muito afetadas, né? E a gente mobiliou as 3 escolas de novo. Tanto a parte de computador, mobília, quadro, enfim. A gente ajudou a reconstruir as 3 escolas. Tivemos também... nossa IES lá foi responsável por ser a base do Exército para poder dar atenção a toda a população. Tivemos mais de 80 alunos, professores, administrativos ajudando a população, seja da área de saúde, seja a parte jurídica. Isso mostra que a Estácio é muito mais do que só uma universidade, uma faculdade dentro do município. Ela é muito parceira do entorno, né? Isso foi Petrópolis. A gente está falando muito de Petrópolis, mas isso acontece em todas as nossas faculdades, né? Se a gente pensar, tem Nova Iguaçu, que a gente dá aula para as crianças de natação e várias outras coisas que a gente faz. Se a gente parar aqui, a gente vai enumerar muitas coisas legais que a gente faz pela sociedade. Lívia, esses 2 exemplos, né? Tem um exemplo bem forte, né? Que nós tivemos lá no estado de Roraima, né? Boa Vista, uma cidade de 400 mil habitantes, de repente se viu recebendo 200 mil refugiados na cidade da Venezuela, né? E ali houve uma mobilização completa, né? Poder público, iniciativa privada, mas ali o papel da nossa instituição foi muito importante. Assinamos um termo de cooperação técnica com o Exército,
todos os atendimentos jurídicos, a parte de avaliação nutricional das crianças, a parte de atendimento na área de enfermagem, feita por nossos professores, coordenadores e alunos. Então, foi um papel muito importante naquele momento onde a gente estava recebendo quase que metade da população ao mesmo tempo em nossa cidade. Eu queria aproveitar e falar do que aconteceu recentemente, agora no feriado do Carnaval. O litoral de São Paulo foi acometido por uma tragédia muito grande, foram as chuvas muito fortes lá, né? E as unidades nossas de São Paulo, junto com o Instituto Edux, apoiou uma ação, né, que foi de coleta de donativos para aquelas pessoas que foram afetadas e também com doação de 2.000 carteiras para as escolas, para recompor as escolas daquela região também. É um processo muito vivo, né? Assim, das nossas unidades, uma resposta muito rápida, né? Exatamente. E vocês falaram muito do envolvimento dos alunos, da comunidade acadêmica, dos colaboradores, né? E a gente tem um dado muito poderoso hoje que 80% dos nossos colaboradores, né, do time administrativo, se formaram conosco. Vocês veem isso como uma forma muito positiva de criar aquela força, aquele envolvimento desse colaborador com a unidade? Eu acho que isso gera um engajamento absurdo, né? Porque a jornada que nossos colaboradores ele teve no passado, né? Ele sabe exatamente o que o nosso aluno precisa, né? Então gera uma empatia. O nosso atendimento ele tende a ser um pouco mais humanizado. A gente consegue entender a dor do outro, né? E nesse momento a gente consegue fazer um trabalho muito genial, muito genial. Gente, a gente viu inclusão aqui do ponto de vista dos nossos diretores regionais, mas agora a gente vai ver pelo lado do aluno. Roda o VT. Poder oferecer para os munícipes aqui de Brasnorte uma oportunidade, uma graduação naquilo que ele almeja, ou seja, um sonho. Muitos alunos é o primeiro da família, né, que entrou numa graduação, né, e eles eles agradecem, né, se sentem agradecidos pela oportunidade, né, que a gente trouxe para aqui, para o nosso município. E a gente espera que eles terminem, né? Porque assim, a gente sabe que não é fácil, né? Trabalhar o dia todo, ter essa disponibilidade de estar estudando à noite. Tem muitas mães, né, solteiras, que trabalham o dia todo e tem que estudar à noite ainda. Mas a gente sempre está incentivando eles, né, a procurar cada vez mais. Quando eu vim para cá, a minha intuição já era começar a estudar e trabalhar. Só que eu não tinha achado ainda um polo. Aí eu fiquei sabendo que aqui tem Estácio. Lá tem a Estácio, na capital do Maceió. Eu sempre fiquei me interessada sobre lá, ou então para Federal, mas eu sempre optei pela Estácio. Aí quando eu cheguei aqui, já que eu vi que tinha, aí eu resolvi fazer minha inscrição. Demorei muito, porque eu também estava querendo me adaptar com trabalho e faculdade. Eu espero que a Estácio promova, não só para mim, mas quanto todos os habitantes da cidade que estão tentando entrar agora, saindo do ensino médio para começar a faculdade, trazer estágios, outras oportunidades para a gente poder avançar e crescer. Já falei para os nossos alunos aqui, principalmente pedagogia, vocês vão fazer o estágio na minha escola, hein? Eu vou estar supervisionando vocês. E futuramente eu quero vocês junto comigo, porque eu acredito neles. Eu acredito no desenvolvimento deles e na capacidade de cada um que está aqui fazendo a faculdade com a gente. Procurei o ensino EAD para minha segunda formação, e na qual eu consegui uma cidade um pouco mais próxima, mas ainda em torno de 50 km aqui da cidade. Ao concluir essa segunda formação, em meio à pandemia que nós tivemos, na área da administração, então veio essa vontade de trazer o ensino, do ensino superior, propriamente dito, mais próximo das pessoas. Porque assim como eu tive essa dificuldade, mesmo com essa facilidade de deslocamento, outras tantas pessoas não teriam aqui da cidade. Com isso, então, surgiu a ideia de por que não um polo de ensino superior EAD aqui na cidade. Eu escolhi pedagogia porque a pedagogia veio desde o início da minha infância por ter 3 professores na minha família. Então, desde a infância, eu tive com eles, aprendendo, vendo eles trabalhando e me interessei.
Que aí quando tu chega no ensino médio, tu olha para trás, tu se lembra tudo que os professores já te ensinaram, desde a alfabetização até a continha de mais ou menos, até a separação de sílabas. Ai, mas eu tô tão velha para voltar a estudar, mas vai estudar, não, eu acho que não tem idade, né? Quero fazer alguma outra formação na educação e eu quero trabalhar com criança, berçário, maternal, assim, que é o que eu gosto, né? Ir até o ensino médio hoje não basta. As pessoas têm que ir além. Pode ser a pessoa que trabalha, eu digo até na agricultura familiar, mas ela pode vir a cursar um nível superior, seja na área ambiental ou alguma outra área de seu interesse. Por mais que esteja ali com a família, ele pode usar esse tempo para se aprimorar numa determinada área, que pode dar para ele uma chance de ascensão muito grande futuramente. Eu sou o Luiz Pierre da Silva Araújo, nascido em Jabotão de Guararapes, na cidade vizinha aqui de Recife, né? Região metropolitana Recife. E apesar da aparência de jovem, eu tenho 38 anos, então eu tive bastante dificuldade para conseguir, né, fazer a minha graduação. Estou concluindo, né? Estou no 9º período atualmente. Por conta de tempo, por conta de dormir, por conta das minhas atividades, né? Para equilibrar tudo isso é bem complicado. Às vezes falta ânimo, às vezes falta o físico, às vezes dá muito sono e é complicado. O começo da minha vida como atleta começou no tempo de criança, né, no bairro mesmo, lá no Ibura. E daí depois de um certo tempo, quando eu cheguei à faixa preta de taekwondo, fui campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e daí atingi a maioridade e aí, o que é que eu faço? Foi na hora que eu comecei a estudar um pouco mais, aí virei técnico de manutenção da aeronave e depois de um certo tempo, quando eu já estava com uma certa estabilidade na profissão de técnico, eu comecei no jiu-jitsu e vi que aquilo ali era bom para mim. Acabei descobrindo que eu levava jeito para coisa. O que eu trago do esporte para minha vida em sala de aula é a persistência, porque eu sou persistente. Depois de tantas vezes bater na trave em certas competições de jiu-jitsu, eu cheguei no brasileiro, perdi na final, cheguei no sul-americano, perdi na final, cheguei no mundial, atualmente perdi na final. E a persistência de tentar, de resistir, de ser resiliente, de estar usando aquilo ali como motivação para você buscar sempre mais. E é isso aí que eu coloco como motivação para eu continuar, eu vou terminar e já está perto. Está quase chegando finalmente aí da engenharia. Então, os sonhos que eu estou aqui já realizando, um deles é de ter conseguido ser promovido na área que eu já estou, só por estar cursando mais da metade da engenharia mecânica, no caso, né? Daqui a 5 anos, eu acredito que eu já esteja numa área de gestão, saindo mais do operacional da manutenção efetiva da aeronave. Acredito que eu tenha, depois de terminar a engenharia, eu quero fazer uma pós aqui na Estácio também. História super inspiradora, não é mesmo, pessoal? Mas bem, vamos adiante. A gente está aqui preparando o palco para o próximo bloco, que será como o ensino está se transformando para potencializar a mudança que a educação pode operar. Vamos para algumas entrevistas e a gente volta já já. A nossa missão é educar para transformar. E para que isso tenha sucesso em escala, a gente tem que ter 2 preocupações. Uma é qualidade, ensinar a coisa certa, ensinar voltado para o que é realmente necessário na prática. E a segunda coisa é tecnologia. Não tem como fazer escala sem tecnologia, sem ferramentas digitais. E é isso que nos últimos 3 anos a gente investiu, né? No desenvolvimento desse nosso ecossistema digital e também nesse olhar muito, muito cuidadoso sobre qualidade, sobre aprendizagem. A gente está aqui para poder transformar a vida dos alunos e sem uma preocupação em efetivamente ensinar a coisa certa, conectado com o que é necessário, o fim da história vai ser o diploma. E sucesso não é diploma. Sucesso é você efetivamente contribuir para que os alunos cheguem nos projetos de vida dele, alcancem essa dimensão de realização pessoal. É por isso aqui que a gente está trabalhando todos os dias. Tivemos um grande projeto de reformulação das grades, que nós chamamos de Projeto Sócrates, por exemplo, que foi um momento de cocriação das nossas grades curriculares. Então chamamos, por exemplo, executivos de finanças, varejo, para conversar com os nossos professores, com o nosso time acadêmico
sobre a nossa grade de disciplinas, fizemos os mesmos com engenheiros, né, com o pessoal da construção civil, com engenheiros de produção para discutir a área de engenharia, advogados, juízes, promotores para fazer o mesmo com direito. E eu acho que esse processo de renovação constante e essa preocupação genuína de estar próximo ao mercado e com o mercado dentro da escola é que faz a diferença. Há alguns anos já a gente começou um projeto que é o IBMEC Hubs, que basicamente é uma grande aceleradora, incubadora de negócios. E aí são negócios propostos de startups pelos nossos próprios alunos, por ex-alunos, por pessoas da sociedade. É a nossa forma de também contribuir, impactar para a sociedade. E ali dentro, ficando hospedados dentro do IBMEC, eles têm acesso a toda a comunidade docente que estão ali apoiando do ponto de vista de mentes poderosas ali, ajudando a estruturar esses novos negócios. E também tem toda a exposição dos nossos alunos, que a gente estimula que eles façam parte. Então, a gente também quer daí que surjam muitos novos empreendedores que tiveram a oportunidade de vivenciar na prática a construção de empresas, entender os desafios quando eles só eram alunos, que a gente esteja plantando sementinhas também para que novos empreendedores surjam. E o mundo digital, tanto no ambiente de trabalho quanto o educacional, é um caminho sem volta. Claramente, não é nem algo do futuro, é algo do presente. Especificamente no caso do IBMEC, nós já começamos na discussão primeiro de grades, de currículos de cursos, trazendo para disciplinas, né, dentro por exemplo, dos cursos de negócios, disciplinas bem profundas de programação que começam no primeiro período e vão seguindo ali ao redor do curso e que vão dar suporte depois para disciplinas específicas, né? Hoje é muito difícil imaginar que alguém vai fazer um curso de economia e depois vai trabalhar no mercado financeiro e não sabe programação. Eu, como executiva inserida aí no mercado de trabalho, estou vivendo essa revolução. Vejo que as habilidades e competências que eram exigidas no passado são muito diferentes das habilidades de hoje, né? Então, quando eu estou aqui pensando em educação do futuro, o futuro do nosso negócio, não tem como fugir da palavra tecnologia, de competências digitais. E essa provocação a gente se faz permanentemente. Imagino que daqui a 10 anos o profissional de administração vai trabalhar muito mais em sinergia com a tecnologia. Imagino que os trabalhos mais burocráticos e operacionais vão ser substituídos muito provavelmente pela tecnologia, pela inteligência artificial. Então, o profissional de administração ele vai ter que se destacar em um campo mais criativo, é o que eu imagino. Já tem alguns trabalhos que eu tenho inserido a parte de inteligência artificial, né, como modelagem 3D, essas coisas eu já tenho usando. ChatGPT fora de série, né? Como empreendedor eu quero crescer mais, quero ter mais o que agregar, né? Poder me especializar bastante. A faculdade para mim vai ser tipo um pontapé. Se eu sair da faculdade sabendo muito, eu quero aplicar tudo isso. Aí a minha meta é abandonar qualquer trabalho formal e trabalhar só nisso. No mundo que o conhecimento muda tão rápido quanto o nosso atualmente, eu acho que essas habilidades transversais, o que hoje a gente chama de soft skills, são a base de estudos. Isso garante que a gente está preparado para aprender cada vez mais. Para a gente, de fato, se adaptar ao mercado de trabalho onde tudo muda. Estamos de volta, agora com a presença de Rodolfo Guimarães, Flávio Murilo e Silvio Peçanha, para debater como o nosso ensino está se transformando a partir das necessidades do trabalho do futuro. E eu vou aproveitar a presença do nosso diretor nacional de ensino. Quais são essas perspectivas? O que você vê? Que influências são essas que são vetores de transformação no dia a dia do ensino? Obrigado, Lívia. São muitos os desafios que hoje se impõem ao ensino superior. Nós recebemos alunos com gaps de aprendizado, mas, por outro lado, com uma certa jornada de trabalho. A grande maioria deles vem com esse perfil. E isso nos impõe desafios mais interessantes, né, do ponto de vista da sala de aula, do aprendizado, do ensino. A gente entende que esses alunos hoje são muito mais interessantes, são muito mais ativos, eles são multiplataformas, eles são ágeis. No entanto, eles são objetos de muito interesse nosso para entender onde é que está sendo as principais fontes de conhecimento. Nós temos uma importância de curadoria. Nós precisamos direcionar esse aluno para aquela jornada próspera, né, onde lhe dará certamente um bem-estar nas suas vidas, como todos nós aqui conquistamos. No entanto, esse mundo também vai necessitar de outras competências que não aquelas
técnicas que a gente oferece para os nossos alunos. São competências comportamentais, são competências chamadas soft skills, né? Como é que é se portar numa organização. Hoje nós temos cursos muito mais complexos, né? Os cursos da área de saúde, os cursos da área de engenharia. Isso requer muito mais o fazer, uma antecipação de futuro em nossas unidades universitárias. Portanto, esse é um mundo muito mais complexo como o mundo que eu, você, Silvio, Rodolfo, nós vivemos, né? A gente precisa transcender ao máximo de todas as certezas que nós tínhamos até então para garantir com que haja muito mais sustentabilidade desse conhecimento, né? São gerações futuras, esse é o nosso negócio. Perfeito, Flávio. E, Rodolfo, como essas forças, né, que o Flávio comentou estão sendo traduzidas em novas estratégias aí para o ensino digital? Legal, obrigado pela pergunta, Jéssica. Acho que nesse quesito a gente pega um pouco desse entendimento das necessidades que o Flávio falou bem aqui e pensa qual a melhor forma de entregar isso para o aluno. Então, nesse caso aqui, um pouco a gente fala muito de tecnologia. Então, antes a gente falava de forma dissociada, né, tecnologia e aprendizado. Cada vez mais essas coisas agora se aproximam, a gente fala de uma coisa só que é aprendizado e a forma de entregar é através de tecnologia. Então, a gente tem várias maneiras de fazer isso, através de app, através de uma plataforma própria, que é o nosso caso. Então, a gente embala todo esse tipo de conhecimento e tecnologia, e tanto na perspectiva de plataforma e a tecnologia, tanto na perspectiva de produto. Como é que a gente transforma os nossos produtos ao ponto da gente entregar o melhor aprendizado com qualidade para esse aluno. E, Rodolfo, como é que a tecnologia pode ajudar também os nossos alunos na inserção ao mercado de trabalho? Como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? Muito bom, Olivia. Acho que a gente falou muito de tecnologia e aprendizado. No final, a gente tem um objetivo que é transformar a vida desses nossos alunos. Então, a gente fala muito de necessidade de entendimento. Acho que a grande palavra é dados, né? Através dos dados que a gente vai conseguir entender se um perfil X está mais para uma carreira de empreendedor, se o perfil Y está mais para uma carreira de executivo, corporativo. Então, como é que através dos dados a gente entende cada necessidade através dessa tecnologia e entrega um ensino personalizado para cada momento de jornada, seja do nosso aluno dentro ao longo desse processo, seja o nosso egresso ao longo desse processo. Isso na perspectiva de aluno. A gente não pode também esquecer que a gente também tem uma missão muito grande na expansão de polo, quando a gente fala no mercado local. Então, esse empreendedor local também está ali transformando a vida da sociedade e levando dignidade para o mercado local através da empregabilidade que esse negócio gera, muitas das vezes, numa cidade que não teria acesso, seja de aprendizado, ou seja, desse tipo de economia. Perfeito, Rodolfo. E Silvio, como que a tecnologia, né, e a carreira estão sendo inseridas na medicina? Esse é um ponto fundamental. Acho que, assim como o Rodolfo colocou, a gente tem a necessidade de aproximar, né, as questões tecnológicas da formação, porque a gente vê que a ciência evolui rápido e a educação, às vezes, a gente tem com uma evolução um pouco mais lenta e que nos últimos anos, eu acho que sem dúvida nenhuma, a pandemia ela veio para mostrar que é possível você ter educação de alta qualidade, mediada, né, por tecnologia. Então, eu acho que mesmo num curso muito presencial, muito tradicional, e até eu diria que sempre comento que o curso de medicina ele era analógico, porque na verdade o aluno era muito voltado ao livro físico, à aprendizagem baseada na presencialidade. E cada vez mais a gente observa que a ciência, né, da saúde, ela começou a beber mais dos aspectos tecnológicos. Hoje a gente está vendo aí a telemedicina, hoje a gente está vendo aí uma série de recursos que apoiam o médico na sua prática profissional. Então não adianta a gente formar um aluno no método mais tradicional, sem tecnologia, e ele encontrar um mundo do trabalho completamente transformado. Então, sem dúvida, todas as áreas da saúde, né, os profissionais da área da saúde precisam se ambientar com aspectos tecnológicos dentro do seu processo formativo, ainda quanto graduando, para que ele adquira competências que vão além da competência técnica, né, o aspecto específico da patologia, do tratamento, mas também como é que ele lida com um prontuário eletrônico, como é que ele lida com um sistema que vai demandar
o input de dados que vão gerar e vão contribuir para o seu melhor diagnóstico. Então, o grande objetivo, eu acho que como o professor Flávio Murilo falou, é a gente atingir as expectativas desse aluno. O que ele espera, né, se desenvolver durante o período em que ele está conosco na graduação e na pós-graduação também. E aí a tecnologia vem para que a gente traga ela como uma ferramenta poderosa para potencializar o aprendizado e garantir que ele, ao encontrar, né, o mundo do trabalho, ele esteja absolutamente adaptado e consiga atender às demandas da sociedade da melhor forma que ele puder. Maravilha. Na medicina isso ficou bem patente agora recentemente. Bom, vou aproveitar e pedir agora alguns conteúdos que produzimos previamente que tratam desses mesmos temas, da conexão com o mercado e as transformações que vêm com a tecnologia. Dá uma olhada. O aluno aqui em sala de aula, ele já vem sendo bem preparado em ambientes de simulação, com laboratórios bem equipados, metodologias em sala de aula que respeitam essa autonomia e o aluno enquanto sujeito da própria aprendizagem. Quando ele chega num ambiente clínico, né, um ambiente ambulatorial como na policlínica, isso se desdobra na qualidade do atendimento. Aqui dentro do MED, aqui da Estácio, tem laboratórios altamente conceituados que são robóticos, tem situações reais, né, que a gente pode estar fazendo vários casos ali. E talvez que a gente nem chegue a pegar isso de fato agora no internato, né? Manipular esse tipo de quadro, um RPC, algo mais grave, a gente acaba realizando no laboratório daqui para ter oportunidade de estar passando por esse atendimento, né? Por a gente ter tido essa experiência aqui dentro da faculdade, então a gente passou por várias experiências, então teve simulações de várias situações que a gente provavelmente vai ver na prática. Então acredito que a gente se sente muito mais seguro, né, de quando vê essa situação ali no hospital, se sente preparado, porque já viu isso pelo menos aqui nas situações da faculdade, né, dos laboratórios, né, dos bonecos tecnológicos que tem aqui. A realidade hoje é essa que a gente vive hoje, essa era digital, né? Então eu acho assim extremamente favorável, todo esse sentido, assim, você olhar esse contexto, né, do antes e o depois, a resistência que tinha anteriormente era bem maior. Hoje o aluno, boa parte deles já se adaptaram a essas disciplinas online, boa parte deles preferem pela facilidade no acesso. As ferramentas digitais, elas auxiliam bastante, elas vêm como uma ferramenta ali, um conteúdo complementar, é bem bacana. Os laboratórios virtuais, eles promovem uma experiência ali para o aluno que é bem interessante e consegue auxiliar bastante durante as aulas, que tem ali a gente tem acesso a muitos materiais que são bastante interessantes para o aluno e que muitas vezes a gente acaba não conseguindo trabalhar dentro de sala ou com todos ali de forma presencial e eles conseguem acessar direitinho lá no portal deles. Bom, pessoal, não podemos concluir esse bloco sem tratar da transformação por que passa a profissão docente. Flávio e Silvio, que inclusive iniciaram a carreira aqui dentro, né, como docente, como vocês poderiam resumir esse movimento para a gente? Jéssica, essa questão da docência é algo que entendo que é algo fundamental. Primeiro porque um colega, eu lembro muito bem, desde que eu comecei, ao decidir me tornar um docente, eu percebi que nós precisamos muito mais do que sermos bons profissionais daquilo que a gente se formou, né, na área em que nós nos graduamos, mas estar prontos ou abertos a ingressar nesse universo, botar energia, dedicar, porque é um ofício completamente distinto, de fato, e que demanda um olhar aberto para que a gente consiga perceber as mudanças das gerações dos nossos alunos ou aqueles com quem a gente deseja trocar conhecimento, né? Muito bom, Silvio. Você descreve aí exatamente o ensino dando espaço para o aprendizado em sala de aula. É um pouco do que eu me lembro quando comecei há algum tempo atrás. A minha aula era quase que um produto de artesanato, né? E aonde a verdade estava num só lado da sala. Hoje a gente, graças a modelos de ensino, e nós temos um modelo robusto de ensino, nós temos uma organização bastante cúmplice dessa jornada dos nossos alunos, a gente começa a desenvolver
competências muito mais interessantes para os nossos docentes. São desafiados, sim, ele não só precisa ter uma competência profissional já daquela área que ele ensina, mas também ele precisa ter as titulações necessárias para estar perante a regulação e perante aos nossos alunos. Mas, por outro lado, esse repertório tem que ser mais envolvente. Ele tem que entender, né, as razões pelas quais os alunos nos procuraram, né? Então, portanto, a gente começa a desenvolver uma sala de aula muito mais ativa, onde a metodologia é tão importante, né, quanto a tecnologia. Entender que a aspiração dos alunos que participam ou mesmo que não participam. Por isso, o importante movimento que nós fazemos de entregar conteúdos digitais para a não sala de aula, para o não espaço do tempo que ele está conosco, para que ele consiga ter acesso ao conhecimento a qualquer hora, a qualquer tempo e curado por todos os seus professores. E entender também um pouquinho do background desse aluno, né? De como ele veio também ali para a sala de aula, né? Perfeito, pessoal. Eu vou chamar agora novos vídeos focados no trabalho docente, para voltarmos em seguida com o tema das atividades extensionistas. Fiquem de olho, voltamos já já. Quando a gente pensa do ponto de vista de desenvolvimento, tanto dos alunos quanto dos professores, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qual a experiência educacional que a gente tem que dar para esse aluno e o que esse aluno deveria saber, né? Qual é o conjunto de competências que deveriam estar desenvolvidas no final dessa jornada, e aí, a partir disso, desenhar qual é o currículo e como a tecnologia ajuda. Eu acho que tem um risco para nós. A tecnologia ela é muito sedutora e ela permite muitas coisas, inclusive você aumentar demais o acesso, só que não necessariamente, se você não pensar de trás para frente, qual a experiência que esse aluno deve ter vivido e, portanto, que tipo de competência ele vai ter que ter desenvolvido, corre o risco da gente não garantir a qualidade e esse aluno passar por todo o processo mediado por tecnologia e sair de lá não preparado para a vida que ele vai enfrentar profissionalmente. A gente vive uma realidade complexa, do ponto de vista docente, da prática docente, que nós, professores, fomos educados num período em que não havia tecnologia. Como é que a gente consegue aperfeiçoar o nosso fazer didático, a nossa presença em sala de aula, com todos esses outros mecanismos que ajudam a ter a atenção do aluno? Se o professor ele der uma aula convencional, né, como se colocava no passado, em que ele dá a teoria, depois ele coloca algumas questões, o aluno resolve, você vai ver uma dispersão profunda desse aluno que vem de uma geração em que ele não consegue prestar atenção por muito tempo, a não ser que ele seja desafiado. E aí a tecnologia ajuda nesses desafios. Você tem propostas fantásticas de gamificação, de construção coletiva de conhecimentos, de problemas que são dados, de realidade virtual, de robótica, tudo isso à disposição dessa nova prática docente na sala de aula. E, ao mesmo tempo, você tem um maestro, que é o professor. Você tem um contador de histórias. Na minha experiência internacional, também você vê países como a Coreia, como a própria China, que desenvolveram pesadamente em tecnologia. Ao mesmo tempo que você tem uma aula de robótica, de mecatrônica, você tem contação de histórias, jardinagem, música. Há um elemento dialogal na construção dessa qualidade de sala de aula. Então, não é que chegou a tecnologia, ela vai melhorar, né, com novos programas a qualidade da educação, colocando o professor de lado. Repito, a gente está falando de humanos educando humanos. Máquinas auxiliam o processo de educação dos humanos, não substituem humanos na educação de humanos. Todo o nosso carinho e respeito aos professores sempre. Bom, gente, seguindo o nosso evento, queremos agora falar de duas grandes alavancas da nossa dimensão social, que também são instrumentos fundamentais no processo da formação dos nossos alunos para o mundo. Estamos falando das atividades extensionistas e da preparação para o mercado de trabalho. As nossas instituições têm um histórico de mais de 50 anos em atendimento às comunidades, além da oferta de cursos livres, palestras e eventos abertos.
São milhares todos os anos em todo o Brasil. O poder de preparação dessas atividades é tão intenso que, a partir de agora, elas serão parte integrante dos currículos. Flávio Murilo, curricularização da extensão não é uma novidade para a gente. Não é mesmo, Lívia. E as extensões normalmente têm um caráter muito interessante para os nossos alunos. É uma antecipação de futuro. Então, na hora que eles começam a fazer o atendimento das comunidades, e essas comunidades reconhecem as nossas instituições de ensino como um polo gerador de atendimento, né, da saúde, da arquitetura, da engenharia, todas as áreas do conhecimento, nosso programa de imposto de renda, e da mesma forma com que a gente também capta dessa comunidade nossos alunos, também a gente recebe os nossos professores, que via de regra também pertencem a essas comunidades. Portanto, esse diálogo é muito interessante. E a curricularização, nesse momento, chega para melhor estruturarmos todas essas nossas ações, organizarmos e divulgarmos o quão grande é o nosso trabalho. Perfeito, Flávio. E Silvia, quando a gente fala de medicina, é um super case, né? Quando se trata de atividade de extensão, sobretudo o atendimento à comunidade. Comenta um pouquinho pra gente. Então, Jéssica, eu acho que está no DNA dos cursos da área da saúde essa íntima relação com a comunidade na qual o curso está inserido, né? Eu acho que não se faz, claro, um curso de qualidade sem que o aluno esteja, desde o primeiro período, vivenciando o campo de prática, que ele esteja para além do campus universitário, nos cenários, de fato, no atendimento direto a essa população. Então, acho que isso é uma marca que a curricularização da extensão está agora dando cor, dando luz, como o professor Flávio falou, estruturando algo que é da essência. Desde as diretrizes curriculares, né, que é algo, vamos dizer, mais regulatório, à vida prática do curso, que se dá realmente com essa troca, né, entre o que o aluno precisa vivenciar e aprender e o que ele vai deixar de legado, de contrapartida para essa comunidade. E o que acontece na prática é que todos os indicadores de saúde, né, eles se modificam, eles são potencializados. Bom, como nós falamos de atividades extensionistas, não só as atividades de saúde, como das nossas diversas áreas de conhecimento, elas estão hoje suportadas, né, e potencializadas pelo Instituto Edux. E a Cláudia Romano, nossa presidente do Instituto Edux, isso é um trabalho belíssimo que a gente tem feito ao longo desses anos, e a gente está numa etapa assim, muito positiva agora do Instituto, com vários outros projetos vindo por aí. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase agora que o Instituto Edux consolida. Lívia acompanha muito, ela sabe, né, Pila, de bem o trabalho. Mas, assim, eu acho que vale reforçar aqui que o que é regra hoje, né, do MEC, para a gente é super orgânico, é super natural. A gente sempre fez isso há mais de 50 anos. Todas as nossas instituições de ensino fazem esse trabalho de realmente fazer com que o nosso aluno saia da sala de aula com todas as habilidades e competências e vá, de fato, vivenciar a parte técnica no dia a dia, nesse trabalho no entorno das instituições de ensino dele, né, Pila, nas comunidades. E é muito bacana. A gente tem uma gestão importante que a gente mede, a gente coloca indicador. E, assim, de fato, o Instituto ele vem para potencializar essa força, né, do social, o quanto a gente faz de forma legítima, né? A gente gosta de fazer o que é certo e coloca realmente muito esforço nisso. E o Instituto tem um trabalho belíssimo, né? Quando a gente considera 2022, por exemplo, né, e olha esse panorama de atuação, a gente teve mais de 700 mil pessoas atendidas, né, em todas as atividades extensionistas e nas conexões com as atividades que o próprio Instituto propõe. O Instituto ele já nasce grande, né? Já nasce forte. A gente é um dos maiores apoiadores da cultura no Rio de Janeiro, por exemplo. Investimos mais de 7 milhões de reais em projetos de esporte, projetos de cultura em todo o Brasil em 2022. E a gente tem um propósito muito grande ainda de ter projetos que são da essência do Instituto, né? E 2 deles, né, que a gente criou internamente é o programa Rede de Valor, onde a gente busca atender o nosso aluno de medicina beneficiado pelo ProUni. O Instituto criou um fundo filantrópico para receber doações e canalizar esses recursos em forma de bolsas financeiras para dar suporte ao aluno de forma mensal durante toda a sua jornada acadêmica. E um outro programa que é super bacana, que é o programa de alfabetização, né?
É verdade. E fato é que todos os nossos colaboradores têm um orgulho enorme, né? Quando a gente fala desses programas, tanto Rede de Valor quanto Alfabetização e Letramento. Tem um quadrinho aqui, né? Do Rede de Valor, sim, né? grande quadrinho. E aí depois a gente vai colocar, como a Jéssica falou aí, para todo mundo ver os vídeos, os depoimentos, todos os registros que a gente tem de tanta coisa bonita, né? Mas eu acho que para fechar essa questão das atividades extensionistas, vale mencionar que além da técnica, né, que eles aprendem em sala de aula e que é tão importante esse preparo, né, essa disciplina, nessas atividades eles também fortalecem a resiliência, o espírito de equipe, a autoestima, as soft skills, né, que a gente sabe que é tão importante para o aluno, para a jornada dele, da carreira dele. Formação cidadã, né? É isso aí. É isso. Exatamente, gente. O Instituto Edux tem um lugarzinho aqui especial no meu coração, né? Vamos então para novas entrevistas e reportagens em projetos que desenvolvemos e apoiamos. Voltamos em seguida para a reta final da nossa jornada, a chegada dos nossos alunos ao mundo do trabalho. O projeto Enactus Facimp é um projeto extensionista, onde o objetivo dele, é unir professores, alunos e empresas privadas a fim de trabalhar em uma comunidade, melhorando a renda dessa comunidade. Hoje nós atuamos na comunidade chamada Açaí 1700, é uma comunidade exclusiva, 100% de extrativistas. A comunidade, ela tinha vários problemas, como a grande quantidade de caroços jogados na rua, questão de saneamento básico. Também tinha outros problemas, como a falta de organização interna deles em relação a, nós somos uma comunidade, o que nós somos? Então, quando a Enactus Facimp entrou lá, ela conseguiu alavancar toda essa visão de uma governança dentro da comunidade. E isso trouxe impacto muito grande, porque nós fizemos a comunidade crescer sendo empoderada, tanto também causando um grande impacto financeiro. Nós conseguimos levar também uma torre de internet para lá e isso conseguiu possibilitar a vida deles em um novo mundo online. E isso gerou um impacto muito grande, o que gera até hoje. Quando a gente chegou na comunidade, a gente falou assim, dá para utilizar esse caroço em várias outras vertentes. Então, bora utilizar, pegar coisas que elas já fazem, e vamos ver se isso é viável economicamente, tá levando para o mercado. Então foi daí que surgiu o adubo, o mudaí, o coffee, que é bastante aceito, A gente tem bastante procura nele também. A gente sentou, só nós aqui, eu com eles e um bocado de jovens, acho que eram uns 8 jovens em redor aqui de mim, fazendo várias perguntas. E aí eles, não, nós vamos levar e vamos estudar. Foi aí que começou a nossa parceria com eles aqui dentro. A gente batia o açaí e jogava o caroço, ensacava, jogava. Lá no começo da comunidade era alto de caroço, porque a gente não tinha, nem o carro do lixo não levava o caroço, a gente jogava aqui, eles aqui mesmo na comunidade. Foi o que eu falei para os meninos, olha um desafio, vamos mexer nisso aí. Foi que eles pegaram, Tinha algumas mulheres aqui que já torrava, levava para a feira. Porque aqui o ganho da gente é pouco. Passou a safra do açaí e encerrou. Então, se a gente tiver uma rendazinha extra, é melhor para a gente. O que antes era considerado um resíduo, que era o caroço de açaí, que causava poluição ambiental, acabou se tornando uma bebida semelhante ao café e que vai possibilitar o aumento de renda da comunidade através da comercialização dele. Eu, como estou aqui dentro da comunidade e na frente da liderança, vejo que o desafio aqui é grande. Por hora alguma, eles se intimidaram, nem com relação tanto comigo, que sou a liderança da comunidade, da associação, como os outros participantes. Eles criaram um relacionamento muito bom. Então a gente impacta essas pessoas diretamente. Hoje a gente tem um treinamento de marketing, que é o público-alvo, é tanto as mulheres, porque a nossa comunidade ela é mulheres empoderadas, elas que fazem toda a parte de venda de tudo, E também tem os jovens. Com a presença deles, eles estão ajudando nós a ficar mais por dentro das coisas que nós não temos o estudo para o que está acontecendo agora. Eu acho uma vantagem muito grande e está muito boa.
Hoje em dia eu me vejo não só como uma empreendedora e social, mas também como uma estudante melhor. Então a Enactus ela me fez potencializar e ter experiências únicas, como minha primeira viagem internacional, estar junto de um grupo de colegas que vai além das expectativas, conviver com uma comunidade e principalmente aprender todos os conceitos, sendo sustentabilidade, governança social, que estão ligados com o ESG. Com a proximidade que eu comecei a ter com a comunidade, com a própria Silene, eu comecei a me desenvolver. Ela fala assim, as mulheres na comunidade são muito empoderadas. Ela acabou me empoderando também, né? A Policlínica de Especialidades, ela é recente e ela veio para suprir uma demanda tanto do curso de medicina como cenário de prática, quanto do município na ampliação do número de atendimentos, né? Pensando como um cenário de educação, todo o cenário de educação dentro da educação médica, ele favorece um ambiente de aprendizagem pautado em medicina baseada em evidências e o resultado disso é um melhor atendimento ao usuário. O município entendeu das necessidades, há de fato essa necessidade, né, dessa parceria, desses profissionais estarem conosco e realmente houve uma evolução muito grande, somos gratos e principalmente a população, né, tem tido esse benefício graças a essas parcerias. Acredito que com certeza vai diminuir filas, né, aqui, então tem mais acesso a médicos especialistas nessas áreas, né, então nas áreas específicas, então com certeza vai ter o benefício de menos filas, mais procedimentos rodando, então menos espera e, consequentemente, acho que a população vai conseguir, de certa forma, diminuir custos assim, do Sistema Único de Saúde, porque vai ser possível prevenir mais doenças, ter um acompanhamento melhor de doenças crônicas e, consequentemente, menos internações até. Eu acho que essa questão da gente, os alunos atenderem o paciente, a gente discutir todo o caso, o preceptor ver e a gente discutir tudo junto, eu acho que traz uma humanização porque parece que tem um cuidado a mais com o paciente. Então são várias pessoas se preocupando com esse paciente, discutindo, vendo o que acha que é melhor para ele. Então tem várias pessoas vendo e tendo opiniões e tentando melhorar a situação ali do paciente. Bastante melhor, assim, porque ali tinha bastante gente sendo bem acolhida aqui. Às vezes eu vou consultar, tenho papel para consultar, né? Eu vou lá, daí eles mandam vir para cá. Aí eu fiquei sabendo que tinha que, porque se não fosse aqui, né? Mas nem descobri que tinha Covid. Me atenderam muito bem, porque lá embaixo é muita gente, né? É cheio, né? Direto. Então, isso que nós estamos buscando, realmente diminuir esse tempo de espera. E a oferta aqui da Indomed está fazendo com que milhares de pessoas estão sendo atendidas num tempo menor. Então, isso é fundamental. Então, essa participação realmente ela vem ao encontro das necessidades. A ideia do projeto de alfabetização surgiu, né, já no Rio de Janeiro, né, onde se viu a necessidade desse projeto de responsabilidade social, né, para com as comunidades do entorno das instituições da Estácio. O projeto ele começou aqui em Natal desde 2019. Né? Então, eu já atuo no curso de pedagogia e fui convidada a participar, né? A ser professora, a encarar o projeto. Bastante desafiador a gente alfabetizar. O projeto surgiu para mim de uma forma bem interessante. Na verdade, eu fazia parte do projeto da Brinquedoteca da Estácio. E aí, no momento de uma festa junina, eu vi aqueles alunos, né, mais maduros saindo da sala de aula com a professora Jeane, muito animados, afinal de contas era uma festa junina, e eu também entrei, dancei com a maioria deles. Aí eu fui entender que existia um projeto aqui na Estácio da alfabetização. Poxa, e como é que eu faço para participar? Quando eu sentei perto de um jovem adulto, ele chegou para mim e disse: minha filha, eu não tive essa oportunidade. Então, ele encheu os olhos de água, né? E ali ele disse: eu queria ter tido essa oportunidade antes de saber ler e escrever. E isso é um sonho para mim. E ali eu fui tocada, né, pelo Senhor, seu José. E eu disse: eu quero. É isso mesmo que eu quero. Então, decidi ali
a fazer esse desejo acontecer dentro de mim e mais ainda, né, transbordar. Um outro cenário que eu não pensei também que ia ter contato, mas que me apaixonei e que provavelmente meu trabalho final vai ser voltado para essa área. Por quê? Porque aqui eu encontrei um mundo super diferenciado de adultos que vêm buscar uma oportunidade. Então, eu também me encontro nesses sonhos, porque eu também estou aqui buscando um. E aí eu vejo seu José, Dona Raimunda, seu Feliciano, pessoas que têm 60, 70 anos, vêm aqui buscar e dizem assim, ó, professora, eu estou aqui hoje para buscar algo que acho que não, que tenho certeza que falta na minha vida. Então, assim, eu faço, poxa, eu me comunico também com essas pessoas, eu me identifico também com elas. A gente sabe do país, né, que nós vivemos, sabemos do percentual, hoje, que ainda é muito gritante, de analfabetos. E enxergar essas pessoas que, vamos dizer, que não são vistas pela sociedade, a maioria se sentem assim, eu não sou visto, eu não sei ler. E assim, entrando nessa realidade, conhecendo o nosso país, sabendo de toda a dificuldade, políticas e políticas públicas, né, que venham a esse encontro, admirando também o trabalho da instituição da Estácio, estando à frente de um trabalho como esse, eu me vejo, eu me identifiquei e assim, eu quero fazer parte também dessa transformação. De alguma forma também quero ser ponte nesse momento deles, que reflete, lógico, né, a minha carreira, o que me espera lá na frente. Eu sou um dos fundadores do nosso instituto, do Reação. A gente está aqui na Rocinha, sede do instituto, que nasceu aqui em 2000 e esse ano completa 23 anos de existência e 20 de fundação. Hoje são 13 polos espalhados por 5 estados do Brasil, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Norte. E a ideia desde o início era mudar mundos, né? A gente acredita que com repertório, né, os nossos programas socioemocionais, de educação, na área de tecnologia, programa olímpico, bolsa de estudo, enfim, a gente vai conseguindo formar faixas pretas dentro e fora do tatame. Essa é a nossa ideia. O esporte, ele dá muita disciplina, ele trabalha a coragem, muitos valores, né? O judô traz isso tudo muito forte. E junto a isso, a gente junta a questão socioemocional do indivíduo, que é o que diferencia, né? Ainda mais indivíduos com menos oportunidade, vamos dizer assim. A gente usa muita frase do Fernando Pessoa, o homem do tamanho do seu sonho, fala para eles frequentemente que aqui é uma fábrica de gigantes, né? Que eles podem e devem sonhar grande. E com o tempo a gente foi tendo histórias de sucesso espetaculares, desde campeão olímpico, campeão mundial, advogados, engenheiros. E tudo isso vai criando nesse aspiracional, nessa ideia deles quando entram, quando são crianças, que esse teto não é desse tamanho, é muito mais alto, né? Fui aluno da Estácio, eu tive a oportunidade de voltar a estudar em 2017, quando ingressei no curso de Educação Física. E agora, no finalzinho de 2022, eu pude me formar, graças a Deus. Eu pude estar onde eu quero, da forma que eu quero, fazendo o que eu gosto de fazer, fazendo o que eu tenho prazer de fazer, que é dar aula de judô. Atualmente, eu sou aluno aqui do Instituto, faço jiu-jitsu, treino com o mestre Paulo Caruso, que também foi o mestre do Flávio. Mas antes, já participei por diversos programas aqui no Instituto, como na época de escola, né, no ensino médio, programa de reforço escolar, né, para melhorar as notas. Também participei do programa Bolsa de Estudo, né, foi através da parceria do Reação com a Estácio, que eu ganhei a bolsa 100%. Consegui fazer o curso que eu sempre sonhei e sou muito feliz e grato por isso tudo. Também já atuei como voluntário aqui no Instituto, já apoiei algumas aulas com a garotada, com as crianças. Já cheguei a competir também, já fui atleta de alto rendimento. No judô, a gente atingiu a excelência, vamos dizer assim, né? Sem falsa modéstia, a gente é um dos melhores clubes do Brasil. E faltava estar mais próximo, mais articulado com as outras instituições que pudessem dar amparo ao nosso caminho potente, que aí entra muita questão educacional. E a gente não quer substituir o ensino, mas principalmente a gente quer estar com quem prover esse serviço de qualidade. A Estácio hoje em dia é
um parceiro extremamente estratégico para a gente na capacitação, na formação do indivíduo. E, como eu te falei, o nosso principal objetivo, a criança entra com 4 anos e tem que sair com o seu primeiro emprego, gerando renda, sendo capaz de se manter com autonomia. Meus pais, eles só estudaram até o ensino fundamental. Eles não conseguiram terminar os estudos porque devido a trabalho, e também eles vieram do interior do Ceará, do Nordeste, vieram para a cidade grande para tentar ter uma vida melhor, para ter um emprego mais digno e conseguir também ter uma renda que favoreciam eles melhores. E acabava que na época de escola tinha tarefas assim que não tinha ninguém para me apoiar assim. Minha mãe tentava, só que acabou que ela não tinha um ensino completo, né? Não conseguia me apoiar tanto. Aí eu via que sonhava, um dia eu vou ser formado, eu vou mostrar para ela que consegui e vou tentar ajudar ela o máximo que eu puder. E a gente sempre fala, vocês abrem ou fecham portas. Vocês têm uma responsabilidade, eu também, né, de abrir portas para todos que virão depois de vocês. Então acho que essa cultura aqui é muito forte, de você ter uma responsabilidade de representar uma ideia, né, um sonho de que a gente pode ser o que a gente quiser ser, né? O nosso manifesto fala isso, né? Esse que está na minha frente não é meu adversário, não é contra ele que eu luto contra as estatísticas que dizem que o meu futuro já está definido. Por quê? Porque essa faixa na minha cintura diz justamente o contrário, ela diz que eu posso ser, sim, o que eu quiser. A verdadeira luta, meu amigo, não é dentro do tatame, é fora dele. Nós tratamos até aqui de inclusão no mundo universitário, de melhorias no ensino, da prática para desenvolver visão de mundo e formar profissionais mais conscientes. Tudo isso culmina com um passo final, a última milha para que a transformação que pretendemos realmente aconteça. Cláudia, a gente tem um último conteúdo super especial que vale ouvir algumas palavras suas sobre o tema, que é a questão da empregabilidade e nossas parcerias com empresas. O que a gente tem feito de novo? Como temos evoluído aí nessa inserção do aluno no mercado de trabalho? Joyce, a gente tem uma diretoria que toca exclusivamente carreira. E isso é muito bacana, porque a gente faz com que o aluno se aproxime do mercado de trabalho. Lógico que as nossas salas de aula são celeiros, né, de grandes profissionais que a gente está preparando para o mercado de trabalho. Mas vale mencionar que a gente tem milhares de vagas de emprego disponíveis, porque a gente tem uma rede de relacionamento com grandes parceiros que vêm aqui conhecerem os nossos alunos. Mas acho que vale trazer o Pilad aqui para essa conversa, para ele contar um pouco para a gente, né, Pilad, da nossa nova plataforma, dos nossos indicadores. Tem coisa boa para contar, né? Exato, Cláudia. A gente tem muita iniciativa acontecendo dentro da área de carreiras, né? Tem todo um time que é provocado a pensar o tempo inteiro sobre novas iniciativas. A gente instituiu uma squad para pensar em soluções, trazendo tecnologia, né? Embarcar a tecnologia no dia a dia do aluno para que ele tenha uma experiência mais fluida no que tange a trabalhabilidade, né? A gente fala muito de trabalhabilidade porque a gente envolve o aluno, como você falou, que já tem emprego, a gente envolve o aluno empreendedor, a gente fala do aluno que está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. E para cada cluster de aluno, a gente tem uma solução diferente. Quando a gente fala do aluno que é empreendedor, o time trabalha focado em grandes parcerias, como o Sebrae, por exemplo, para trazer iniciativas que explorem o lado empreendedor do aluno, além do lado intraempreendedor também, que é extremamente importante, né? Quando a gente fala do aluno que já está empregado, por exemplo, a gente traz, né, experiências para que ele possa evoluir na carreira, para que a gente possa acelerar a carreira dele. E para aquele aluno que ainda não teve uma experiência no mercado de trabalho, ou que está desempregado, que está em busca, a gente traz toda essa rede de empresas que você acabou de dizer para trazer oportunidades para dentro desse universo, né? Então, assim, são oportunidades que os nossos alunos vivenciam de forma, inclusive, muito particular do ponto de vista da exclusividade, né? A gente tem parcerias em que empresas trazem vagas exclusivas para os alunos de nossas instituições, sabe? A gente, inclusive, está evoluindo, né, do ponto de vista da tecnologia com uma nova plataforma para fazer essa conexão. Hoje, a gente está replicando um modelo que grandes universidades no mundo utilizam, né, universidades americanas, europeias. A gente está trazendo isso para dentro de casa para que o nosso aluno consiga
por meio dessa plataforma, se conectar com uma vaga aderente à formação dele. E essa aderência não vai só pela formação, não, vai por geolocalização também. Então, se a gente tem um aluno em Fortaleza com um perfil acadêmico para administração, empresas no Ceará que buscam um perfil dentro daquela formação específica, dentro de um perfil de disciplinas como já possa ter cursado, essa ferramenta vai fazer essa conexão. Então, a gente consegue entregar melhores alunos para melhores vagas, né? A gente consegue fazer o famoso match perfeito que a gente argumenta aqui dentro. Então, diariamente, todo o nosso time tem esse mindset. A gente trabalha para melhorar a experiência do aluno e trazer sempre novas oportunidades visando a trabalhabilidade dele. E eu acho que é muito bacana, né? Porque além da sala de aula, né? Lógico que o nosso professor o tempo inteiro está ali formando o nosso aluno para ele desempenhar, para ele conseguir realmente esse grande resultado com uma grande oportunidade de emprego, é lógico, mas todas as nossas instituições, os nossos colaboradores, o tempo inteiro, cada um de nós está pensando nessa grande oportunidade para o nosso aluno. Então, a empregabilidade está no nosso coração, está na nossa cultura, está no nosso dia a dia, né, Pílade? Acho que é o sucesso, né? Acho que a gente mede o sucesso da instituição no momento que a gente insere o aluno no mercado de trabalho, né? A gente encerra o ciclo empregando ele, entregando preparado para o mercado. Acho que quando a empresa absorve o nosso aluno como profissional, é a realização de um propósito muito especial para a gente aqui. Esse é o rito, né? Eu acho, Joyce, Claro, esse é o rito que a gente busca, né? A universidade sendo um rito de passagem, né? Que foca o resto da vida desses alunos, né? Com o seu trabalho de permanência, atualização, né? E eu acho que é isso que a gente vai completar o ciclo, né, de virtuoso que nossos alunos vão estar conosco. É isso. Isso fecha bem a nossa ideia do que é o sucesso do aluno, né? Quando a gente fala de qualidade de ensino, complementando com todo esse trabalho de inserção no mercado de trabalho para o aluno, enfim, a gente está aí mostrando o quanto a instituição é de fato comprometida com o sucesso do aluno para o longo da carreira. Cara, meu sonho grande aqui, né? Quando a gente... Eu tô sempre voltando nessa questão de missão, porque eu acho que é ela que guia aí tudo que a gente faz, né? E se a gente está falando de transformação, acho que o sonho grande é a gente mirar, né? Acho que a entrega final de qualquer produto que a gente faz aqui é alguma transformação, né? Então é para aquele empresário que veio se capacitar conosco conseguir mais alcance, aquela pessoa que quer se capacitar para ter um emprego, conseguir um emprego ou conseguir uma promoção, etc. Então acho que é isso que a gente tem que mirar e ver como funcionar. A educação é uma grande plataforma que a gente tem que dar, onde ele vai adquirir outras competências, vai adquirir possibilidades novas na vida dessa pessoa que vão capacitar para esse objetivo final. E nós aqui como empresa, eu acho que a gente tem que facilitar essa jornada, a gente tem que ver como trazer o emprego para próximo, essas oportunidades para perto e transformar isso de uma forma muito suave para os nossos alunos. Assim, tem que ser uma coisa muito direta, né? É aquela vaga de emprego que o aluno vai encontrar quando ele abrir um aplicativo da Estácio, da Widen, do IBMEC, que vai falar, nossa, mas como que eles sabem que eu estou procurando isso? Acho que a gente vai ganhar o jogo a hora que essa aproximação for feita por nós de uma forma muito transparente para o aluno. Eu acho que a gente chegando nisso, cara, não tem outra empresa que vá conseguir fazer. Depois que eu comecei a analisar temas ESG, eu me tornei uma analista financeira muito melhor, porque você olha, na verdade, como de fato os custos relacionados a ESG impactam diretamente a estrutura financeira da empresa, né? Então, eu sempre repito isso, empresas que usam recursos naturais de forma menos racional que os seus pares de mercado, consequentemente, elas têm uma eficiência de custo muito menor. Então, eu acho que, pelo menos aqui do meu ponto de vista, eu tenho a Edux como super high standards em termos de governança. Já estive aí em mais de 8, 10 conselhos, sempre como independente, coordenando comitês de pessoas, que eu continuo coordenando hoje aqui na Edux. Então, assim, eu vejo nos nossos negócios, e por muita coincidência e muita satisfação minha,
Eu basicamente eu atuo em negócios onde o meu foco é muito mais no CD do que no AB, na classe CD. Eu consigo ver claramente, quando você foca no pequeno, como você pode direcionar esforços, né, para que você consiga ter uma agenda positiva que englobe as suas pessoas, que englobe os seus acionistas, seus stakeholders e que englobe o meio ambiente. Agora, tem que ter meta, tem que ter métrica muito factível, muito distribuída na companhia. E aí um bom exemplo, né, que adiantando aqui da Edux, é que, ou seja, nós temos hoje metas corporativas que são metas de ESG para toda a organização. Então, acho que esse é um bom exemplo para o investidor. Está todo mundo focado nisso? Isso está ligado à lucratividade, está ligado à perpetuidade do negócio e está ligado ao nosso cliente principal, que é o aluno, a sua empregabilidade? Se sim, nós estamos praticando ESG. Bem, vimos como em diversos momentos da transformação de nossos alunos em profissionais, conseguimos desenvolver temas relacionados à agenda ESG. Mas na base de tudo está a organização e o time, que precisam sustentar a qualidade do ensino, a conexão com o mundo atual e criar todas as ferramentas que facilitem esse processo e que viabilizem o impacto que queremos promover. Perfeito, Joyce. E a forma como a gente direciona o desenvolvimento dos nossos colaboradores aqui dentro da Edux é um ingrediente muito especial do nosso pilar social. E aqui eu vou puxar o papo com a Renata, a nossa diretora que está à frente aí do time de gestão, para comentar os avanços que a gente tem tido nos últimos meses com o nosso time. Legal. Eu lembro quando a gente começou a conversar, a primeira conversa que a gente teve, Eduardo e Claudinha, foi em 2020. Né? E a gente começou a falar sobre diversidade na companhia, né? E eu lembro que a gente começou a estudar e em 2021 a gente decidiu entender como que as pessoas percebiam sobre a diversidade na companhia, né? O que elas sentiam com relação à diversidade. E a gente fez um diagnóstico com todos os colaboradores, a gente teve uma aderência super alta e a gente percebeu que nós somos uma empresa muito diversa. Em termos de representatividade, nós somos muito diversos. Só que quando a gente viu os dados relacionados à inclusão, a gente não gostou do que viu, né? E foi ali que a gente criou a nossa estratégia de focar no pilar inclusão. A gente fez uma pergunta que era o quanto as pessoas se sentiam constrangidas ou tinham vivenciado alguma situação de constrangimento na companhia. E naquela época, 18% das pessoas já tinham vivenciado algo do tipo, né? E aí foi quando a gente decidiu monitorar isso e a gente implementou em 2022, em abril, um INPS sobre diversidade, onde a gente faz perguntas, né, sobre o quanto as pessoas estão se sentindo incluídas e o quanto elas recomendam a empresa como uma empresa diversa. A gente tem evoluído muito, né, sobre essa pergunta de 18% das pessoas que se sentiam constrangidas. Hoje a gente tem 5% de pessoas passando por isso. A gente entende que tem que zerar, que tem que reduzir. Quando a gente pergunta quantas as pessoas recomendam a empresa como uma empresa diversa e inclusiva, a gente começou com 49 e hoje a gente está com 62. Então, a gente está tendo bons avanços, né? E a gente tem que continuar monitorando mensalmente ali com o Comitê de Equidade. Mas eu acho interessante que, na minha visão, o mercado também tem percebido a nossa evolução, né? E eu digo isso porque acho que por dois motivos, né? Um é porque o nosso número de contratação de pessoas diversas aumentou muito de 2020 para cá, né? A gente tinha 58% de contratação, hoje a gente tem 75% de contratações de pessoas diversas. Eu acho que tem muito uma questão de sensibilização interna que a gente tem feito, né, do quanto isso é importante. Os gestores têm comprado, a alta liderança, Eduardo, Cláudia, acho que o tempo inteiro nas nossas mensagens a gente tem falado sobre a importância disso. Mas eu acho que se a gente tem mais pessoas se inscrevendo e querendo estar aqui, pessoas diversas, é porque elas percebem que é um ambiente onde elas possam crescer, elas possam desenvolver e ser felizes aqui dentro, né? E tem o programa Trainee também, né? A gente fez a primeira turma com um apoio de uma consultoria, a gente teve 3.000 inscrições. Dessa vez, a gente duplicou, a gente teve 5.960 inscrições, né, do programa de trainee para negros. E é um programa muito especial, que a gente tem aprendido muito. A turma é muito especial, né? Eu
Eu sempre gosto de conversar com o Eduardo sobre eles, passo até a palavra para o Eduardo, porque eu sei o quanto ele se envolve aí com o programa. Eu me divirto com os meninos, né? Porque acho que tem uma coisa da gente estar... Turma de trainee, jovens, é sempre muito recompensador para alguém da minha idade estar interagindo. É sempre um frescor. Mas esses, eles sabem que eles estão desbravando, fazendo uma coisa muito diferente, né? Então, e a gente meio que vai descobrindo junto, né? E vai contando, eu vou perguntando, eles chegam na reunião, saem com o dever de casa, pensam nas coisas que poderiam ser diferentes, trazem propostas, tem coisa que funciona, coisa que não funciona. Então a gente teve uma primeira turma que foi os pioneiros, né? E foi uma turma espetacular. E tem uma segunda turma agora que, uau, né? Na hora que a gente foi fazer a seleção ali, olhou e falou assim, nossa, vem que vem essa segunda, né? Então, e sempre muito animados. Acho que uma coisa que a Renata falou, essa questão de estar contratando pessoas diversas mais do que a gente fazia antes, está muito relacionado com as pessoas de fora olhando para a gente como um lugar legal, um lugar que existe o espaço, ou que pelo menos está se esforçando. Além de existir o espaço, está se esforçando para melhorar, para aprender, para evoluir, né? E acho que isso a gente está fazendo. E eu acho que tem um outro dado aqui que é legal, porque a gente viu que a gente tem um potencial muito grande pela própria evolução que a gente conseguiu dentro da empresa e com essas respostas do mercado. A gente tem um potencial muito grande de fazer isso acontecer. E eu acho que um exemplo legal disso é o Brilhantes, né? O Projeto Brilhantes, que é um curso, é tipo uma série de diversidade que a gente está lançando para todo mundo, para os nossos alunos, né? Para quem quiser se inscrever. Em uma semana a gente conseguiu 4.000 inscrições, né? Então, de fato, 10 minutos, 5 minutos de curso que você assiste, você aprende muito, você já sai dali um pouco transformado, mudando seus hábitos, mudando suas práticas. Então, eu acho que isso é uma outra resposta do potencial que a gente tem de fazer isso acontecer. Perfeito. Acho que vale até a gente colocar um QR Code aqui para o pessoal poder acessar esse curso, que com certeza tem convidados e especialistas muito feras, pessoal. E aproveitando o gancho, Cláudia, do que você comentou no primeiro bloco, né, sobre esse processo evolutivo que a gente tem feito, tem uma expressão que o Eduardo usa bastante, né, que a gente está melhorando por aproximações sucessivas. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão, dessa evolução que a gente tem na frente de diversidade e inclusão. Obrigada, querida. Bom, primeiro eu não posso deixar de mencionar aqui a importância e o valor do trabalho da Renata, nossa diretora de gente, à frente desde o início, construiu isso, né, junto com esse time todo especial da Edux. E aí eu vou mencionar aqui o Pilad, a Joyce, que são extremamente importantes também nesse processo, né? Colocam aí a paixão. Mas falando um pouco de diversidade, enfim, nossas instituições de ensino foram fundadas há mais de 50 anos. E ali a gente já viu o cenário de diversidade nas nossas salas de aula. E o quanto a gente já estava entregando para o mercado de trabalho. Afinal de contas, é um celeiro da formação superior. E a gente sempre teve isso no nosso DNA, o acesso, a oportunidade do ensino superior para todos. E isso é muito especial. E em 2020, 2021, a gente começou, por meio dos programas de diversidade, né, que a gente tem diversos programinhas dentro do programa Grande Diversidade, a gente entendeu o quanto a gente tinha fortalezas, porque a gente já fazia muito, mas também fragilidades, e muito por gestão, né, da agenda. Então, a gente começou realmente a fazer um trabalho forte de pertencimento, que todas as pessoas da nossa comunidade, do nosso ambiente, nas salas de aula, isso eu chamo a atenção do nosso aluno, do nosso professor, do nosso colaborador, que eles realmente se sintam pertencendo nos nossos ambientes. E isso realmente é único, né? Quando a gente vê esse processo em evolução. Sem dúvida, Cláudia, é muito legal ver essas coisas e queria reforçar que, de fato, a diversidade está também no âmbito da governança ESG, nas nossas metas. Então, não é só o que a gente faz, é o que a gente se compromete a fazer também. E aí, da parte da nossa gestão, a gente está falando de metas de contratação de docentes, metas de aumento de grupos minorizados no próprio board, no âmbito de governança. Então, é importante frisar, e essas metas, como a gente já falou, estão para toda a alta liderança. Então, a gente tem aí uma empresa completamente comprometida com o tema de diversidade, tanto diretamente nas ações, mas também aí atrelada a bônus, atrelada ao desempenho. Isso é muito legal da gente ver como tem rodado na companhia. Bem bacana.
Bem, gente, eu aproveito então para trazer um tema que é uma das nossas prioridades para 2023, que amplia esse efeito de arrastar as pessoas pelo exemplo. Eu estou falando da iniciativa de expandir nossa agenda e nossas práticas ESG para a cadeia de fornecedores. Alexandre, você que é um dos executivos mais engajados aí no nosso comitê ESG, poderia falar para a gente um pouco dessas práticas e como que os fornecedores também vão ser impactados pelas nossas ações? Claro, Joyce. É um prazer poder falar sobre isso aqui com você e com todo mundo aqui no fórum. Primeiro, a gente tem hoje uma base de mais de 3 mil fornecedores na Edux, que a gente compra com eles, com essa base, algo acima de 2 bilhões por ano. Então, são números bem elevados, né? Então, a gente tem que ter um controle muito grande da importância da governança, que foi tão debatida aqui no fórum, né? A gente tem que ter os controles internos adequados, a gente tem que ter toda uma governança por trás para poder controlar todo esse aparato, né? Que permite a gente fazer as compras da companhia. E a gente compra materiais e serviços, né? Então, é um número bem significativo também de itens que a gente acaba adquirindo ao longo do ano. E como é que a gente faz para poder engajar essa base de fornecedores? Como é que a gente consegue fazer com que tudo isso que foi discutido aqui no fórum seja propagado, seja implementado também pelos nossos parceiros, pelos nossos fornecedores? Então, a primeira coisa é fazer com que todo mundo esteja aderente ao que a gente chama de política, né? Políticas e práticas ESG. Então, na parte de qualificação dos nossos fornecedores, quando a gente vai convidar para um processo de compras qualquer fornecedor que se pretende fornecer material ou serviço para a Edux, a gente tem o cuidado de fazer as perguntas certas e que eles também assinem um termo de compromisso, né, aderente às práticas ESG que nós temos hoje. Essa é a primeira coisa. Isso, por si só, ajuda na parte de compliance, na parte realmente de ter um documento, ter alguma forma de controlar isso. Mas é muito importante que a gente também faça com que não só as mentes, mas os corações também dessas empresas estejam na mesma batida que a nossa, né, que o nosso coração, né, em relação às práticas ESG. Então, cada vez mais, a gente vai estar incentivando os fornecedores a mostrarem, apresentarem para a gente todas as práticas ESG que eles fazem nas empresas deles, e nós vamos ter um ranqueamento, nós vamos ter, na verdade, um critério que vai ser utilizado através de uma certa quantidade de KPIs que nós vamos identificar para poder justamente acompanhar ao longo do tempo essa evolução desses fornecedores na jornada ESG. E a gente quer, ao longo de determinado período, premiar esses fornecedores com algum tipo de reconhecimento mesmo, né? Não precisa ser monetário, né? Mas mostrando que realmente eles estão praticando no dia a dia aquilo que a gente prega e aquilo que a gente também pratica, né? Porque é justamente isso que a gente quer. No final do dia, o que a gente quer realmente é contaminar positivamente essa base de fornecedores nossa, que é grande, né? E diversa, como eu acabei de falar, são mais de 3 mil fornecedores, e a gente só vai realmente conseguir fazer com que as práticas ESG sejam implementadas em sua plenitude se a gente tiver com todo mundo alinhado com o mesmo objetivo, né? E esse alinhamento vai ser muito importante. E essa é a nossa principal missão em 2023, garantir que essa base esteja 100% aderente, né, com os nossos princípios e práticas ESG. Legal, liderar pelo exemplo. Exatamente, o exemplo arrasta, né? Exatamente. Bem, ainda nesse sentido, a gente tem também uma meta que é chegar a 90% da nossa energia consumida proveniente de energia de matrizes renováveis. E aí a gente está falando basicamente da nossa usina fotovoltaica, que boa parte da energia vem de lá, e um outro lado é a compra de energia do Mercado Livre. Poderia falar um pouco para a gente como funciona isso em 2022 e agora para 2023? Claro, perfeitamente, Joyce. A gente tem sempre a preocupação com o nosso impacto, né, ambiental, de comprar energia 100% incentivada no mercado livre de energia. Então, a gente tem algumas empresas que, a cada 2, 3 anos, a gente faz a contratação por um preço já determinado da energia e de fonte renovável, né? Então, energia eólica, energia fotovoltaica, energias que naturalmente são limpas, né? Daí o 100% de incentivo. E, além disso, isso para as unidades que estão no mercado livre de energia. Para as que não estão, porque tem um consumo menor e tudo mais, a gente desenvolveu uma outra prática que você acabou de citar, que é a usina fotovoltaica. Então, hoje a gente tem uma usina que produz energia para a gente, né, e a gente joga no grid, né, e essa é a geração distribuída que a gente chama. Então, a gente consegue também
de certa forma, atender essa demanda de energia de baixo consumo, mas que também existe, né, na nossa base, né, de unidades, né, em torno do Brasil todo. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao final do nosso evento. Esperamos ter conseguido mostrar para vocês como a Agenda ESG está presente em tudo o que fazemos, na nossa forma de receber os nossos alunos no ensino, na conexão com as oportunidades do mercado e na nossa gestão interna das pessoas e do negócio. Então, eu vou convidar o Eduardo aqui para fazer o encerramento desse evento. Obrigado, Jéssica. O ESG é uma coisa que interessa muito a gente como empresa, como pessoas, como executivos, como professores, porque no fundo a gente é uma empresa que tem uma governança muito ajeitada e sempre foi, não temos um impacto ambiental relevante, e o social é o que a gente faz, né? Então, quanto mais as pessoas falam sobre isso, quanto mais os critérios são claros, comparáveis, explícitos e as pessoas dão importância para isso, melhor para a gente, né? De novo, como pessoas e como negócio. Especificamente na questão social, quando você olha, a gente tem um grande índice de diversidade entre os nossos alunos. Então, o fato de que as pessoas diversas estão achando cada vez mais espaço na sociedade, que a sociedade está, por consciência ou por pressão, ou pelo que quer que seja, abrindo espaço, isso é muito bom para quem a gente serve, para as pessoas que a gente se propõe para educar para transformar. Então, é óbvio que isso não é uma coisa do dia para a noite, essa agenda e essa quase que essa técnica de gestão evoluída para o ESG, a gente recebeu de braços abertos, né? A gente vai evoluindo como empresa, como instituição, e desde práticas de gestão que cresceram nos anos 90 e hoje, o que a gente fala muito é sobre ESG, né? E não existe falar sobre isso se a gente pensar em tecnologia. Na hora que você tem o número de pessoas que a gente impacta dentro da instituição, seja como nossa comunidade, na comunidade de funcionários, de professores, de alunos, como no nosso entorno, né? O número de pessoas é absolutamente gigantesco, né? E se a gente não tem tecnologia para fazer com que a gente seja efetivo, isso não existe, né? Então, é um prazer estar aqui, uma alegria enorme estar mostrando para você e para todo mundo que está assistindo a gente o quanto a gente está evoluindo, o nosso comprometimento nisso, né? A gente está fazendo o que a gente prega que os outros façam, né? E, sem nenhuma falsa modéstia, acho que estamos levando um pouquinho a barra no nosso país do que é ser reconhecido como uma empresa responsável do ponto de vista de ESG. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que é um dia histórico para a gente está muito feliz de estar podendo compartilhar e também elevando a barra para a gente, né? Todo o comprometimento, tudo que a gente mostrou para vocês, a gente quer voltar daqui a um ano aqui e mostrar de novo mais uma evolução, mais um degrau, mais uma referência, mais uma alegria para vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo apoio. Bom, gente, eu saio desses eventos com um sentimento enorme de gratidão. Pelo privilégio que eu e meu time temos de poder fazer parte disso tudo. E pelo trabalho de tantas pessoas, nós que estamos aqui e tantos que vieram antes de nós. Essa perspectiva é importante. Estamos aqui fazendo e acontecendo, mas os resultados disso tudo vão durar muito mais tempo. Na frente ambiental, acho que encontramos uma boa forma de trabalhar o nosso core business, com um desafio maior, que é a cultura da sustentabilidade. Estamos fazendo nosso dever de casa, tudo alinhado com as melhores práticas no mundo a respeito. Mas realmente penso que o impacto maior para a sociedade vem com educação ambiental e com pesquisa sobre o tema. Na dimensão de pessoas e comunidades, a gente tem um oceano de realizações e outro de oportunidades. Vocês viram os depoimentos da Marina, do Reginaldo e do Pilat sobre esse sonho grande que já está materializado na Edux, que é realinhar as diversas peças que temos no ensino, na área de carreiras, nas operações, para colocar nossos alunos no lugar certo, para cada um deles. O projeto de vida deles é o nosso alvo maior. E o sucesso deles é o nosso legado social verdadeiro. Já falei bastante sobre governança e realmente acredito que vontade legítima e gestão
formam a receita imbatível para o avanço ISD. Hoje, posso dizer que temos as duas frentes muito desenvolvidas e só vejo evolução. E, em cima disso tudo, deixo a mensagem de que vocês podem contar com a Edux e com o Instituto. Nossos docentes, colaboradores, parceiros, as outras instituições de ensino, o MEC, enfim. Se for para impulsionar os alunos, para promover comunidades, ampliar o acesso, contem com a gente. Nossas portas estão sempre abertas e precisam arrastar muito mais gente talentosa e do bem para esse trabalho. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e vamos com tudo, vamos com garra, com a energia e o foco de sempre. Obrigada, gente!